Vamos conversar sobre macroeconomia, porque os Estados Unidos eles estão apresentando hoje, alguns sinais de recessão econômica e também de estagflação. E isso pode impactar diretamente o preço do Bitcoin e outros ativos de risco. Na verdade, já vem impactando bastante. Então, os americanos hoje enfrentam o problema de uma inflação que segue pressionada, o consumo está travado e as políticas do Trump elas ainda estão adicionando algumas incertezas aí no cenário macro, com as suas tarifas, etc. Por enquanto, temos uma narrativa que vem mudando aos poucos e agora eu vou te mostrar o que realmente importa para você fazer dinheiro no mercado cripto neste cenário. Então, sem enrolação, vamos direto pro vídeo. Eu só peço que você deixe aquele like agora no início, porque já ajuda demais esse canal. Se você não é inscrito, espera até o final do vídeo para ver se faz sentido ou não o que eu apresentei. Aí sim, você se inscreve se eu te ajudei de alguma forma. Combinado? Então vamos lá. Hoje temos alguns dados que vêm divididos. De um lado, dados que apontam para uma recessão e uma diminuição da aceleração econômica dos Estados Unidos e outros dados que apontam para uma melhora. Mas neste caso, se nós pegarmos a projeção do Fed para o PIB dos Estados Unidos, ele vem caindo ao longo do tempo. Então antes, nessa linha verde era a projeção atual, se mantendo muito estável com o consenso do mercado, só que há pouco tempo eles revisaram muito para baixo o PIB dos Estados Unidos. Isso daqui aponta um sério cenário de desaceleração da economia e uma possível recessão. Então, semanas atrás a expectativa estava em 2,5% pontos positivo no PIB, depois isso caiu para 1,5% e já está em menos 2,8% nesta região. Por isso, nesse cenário de incerteza, não é à toa que estamos vendo o Bitcoin corrigindo, ele chegou do topo até o primeiro fundo aqui nos 76 mil dólares numa correção de aproximadamente 29,9%. E esse tipo de correção é natural dentro do contexto de bull market. Mas não foi só o Bitcoin que corrigiu, temos também o S&P 500 caindo bastante. É muito raro ele cair mais de 10%, ele completou aqui um movimento de queda de 10%, perdendo esse suporte principal. Tudo isso porque estamos num cenário de incerteza. Outro grande problema que vem assolando os Estados Unidos desde 2022, com essa elevação, depois uma leve correção, agora uma lateralidade com uma leve correção no final do ano. Nos últimos meses, tivemos uma elevação, tudo isso daqui foi o comportamento da inflação, que está bem pegajosa na economia americana. Então, nas últimas divulgações sobre o IPC, que é esse dado aqui que mede, de certa forma, a inflação nos Estados Unidos, nós tivemos alta nestes últimos meses, com uma leve queda na última divulgação. Então, podemos ver que 2024 ela até estava baixando, chegamos ali no mínimo de 2,4%, só que depois, em outubro, novembro, dezembro, a inflação veio subindo, em janeiro ela foi para 3%, O que a gente não quer é que ela continue subindo. A gente precisa dessa inflação caindo para o Fed ter espaço para cortar juros. Amanhã, quarta-feira, dia 12, nós teremos a divulgação dos dados da inflação referentes a este último mês de fevereiro. Do jeito que as coisas estão indo, com uma desaceleração, pode ser que a inflação já seja impactada agora e a gente veja uma queda na inflação. Dependendo do quanto cair, esse dado vai ser muito positivo. Mas se ela cair muito rápido e muito forte, isso daí seria um cenário negativo e que também apontaria para mais desaceleração da economia. Outra coisa que impacta muito na inflação neste momento é a guerra comercial do Trump com relação às tarifas que ele está aplicando na China, Canadá, Europa, e outros países do mundo. Esse tipo de política de tarifas ele é bem inflacionário, então também pode acabar impactando na inflação a curto prazo. Mas olha que interessante, enquanto esse indicador principal, o IPC, vem mostrando que a inflação ela está subindo aos poucos, em contrapartida, nós temos esse outro indicador aqui, a Truflation, na qual atualiza a inflação constantemente, que já vinha apontando uma queda drástica neste mês de março, o que vem divergindo fortemente com esses dados oficiais. Essa descorrelação também está atrelada com o tempo de atualização de cada dado. O IPC vai ser divulgado em março, referente ao último mês de fevereiro. Já esse daqui da Truflation, ele já é atualizado para o mês de março. Então, com base nisso daqui, nós já podemos começar a nos antecipar para uma queda drástica da inflação no mês de março. Então, só vamos descobrir isso através dos dados de IPC só no próximo mês, lá em abril. Só que esse indicador, ao contrário do anterior, ele já aponta para um cenário mais positivo referente a corte de juros. Então, se a inflação ela cair tudo isso daqui que caiu nesse dado do Truflation, aí sim vai ser muito bullish para corte de juros. A gente só precisa acompanhar a interpretação do mercado sobre essa queda drástica da inflação. Se eles vão olhar mais para o lado de uma recessão ou se eles vão olhar mais para o lado de que vamos cortar juros, isso é bom para ativos de risco como Bitcoin e Bolsa de Valores. Na minha opinião, vai ser mais para o cenário 2, vai ser mais bullish do que bearish. E até por isso que eu venho falando que este mês de março deve ser o mês de consolidação de fundo e por isso que nós estamos comprando pesado nessas correções do Bitcoin, para que nos próximos meses
meses nós tenhamos um preço mais elevado do que este que nós estamos comprando. Abril, maio e junho devemos ter uma retomada de alta no Bitcoin e também nas altcoins. Mas por enquanto, né, lembrando que eu só sigo aportando em Bitcoin. Uma outra coisa que vem assombrando aí o mercado é o risco de estagflação, que seria o baixo crescimento da economia junto a uma inflação mais elevada. E ele está se tornando cada vez mais uma realidade, mudando toda a narrativa macroeconômica, né? E tudo isso é um impacto das tarifas do Trump, da inflação que já vem pegajosa lá desde 2022, né? E não vem baixando tanto assim quanto esperado. Só que um cenário de estagflação também poderia ser favorável a um corte de juros se eles conseguirem melhorar o cenário de inflação, que está mais fácil na minha visão do que essa questão da desaceleração da economia por hora, né? Enquanto o Trump estiver ameaçando aí taxar os países com tarifas, etc. Agora falando sobre essas tarifas, a todo momento, né, o mercado está reagindo mais a essas questões sobre tarifas do Trump e o que ele está tweetando do que necessariamente sobre dados macroeconômicos nesse curtíssimo prazo. Então, por isso que é importante também nós vermos a reação do mercado quando o Trump ele faz esse tipo de anúncio, ó. Trump anuncia aumento de tarifas sobre metais do Canadá para 50%, e assim mercados recuam, né? Esse tipo de coisa que está causando as oscilações de curto prazo. Lembrando que tarifas, etc., não vão mudar a alta do Bitcoin ou a baixa dele, mas causam bastante oscilações. Enquanto ele está fazendo esse jogo aí de negociação com vários países no mundo inteiro, ele lança essa, né? Ele já vem com outro acordo aqui, ó. Trump diz que provavelmente reduzirá a tarifa sobre o Canadá, porque o Canadá ele anunciou que vai reduzir as taxas sobre energia, né, para os Estados Unidos. Então, ele está nesse jogo aí de negociação e isso oscila bastante o mercado a curto prazo. Na minha opinião, como isso está gerando incerteza, a gente está tendo desconto aí em vários ativos de risco e por isso eu considero ser uma boa hora de aportar, principalmente em Bitcoin. E o Trump, né, para que ele está fazendo isso? Ele quer melhorar a balança comercial e melhorar o PIB também, a relação PIB e dívida dos Estados Unidos. Porque hoje o governo americano tem esse grande problema com a dívida, que está acima dos 36 trilhões, enquanto o PIB já é muito menor do que a própria dívida. Então essa relação PIB e dívida está problemática hoje. E com essas tarifas, né, e algumas outras políticas, o Trump quer reduzir os gastos para diminuir essa dívida futura, parar de financiar o armamento, por exemplo, da Europa para também reduzir a dívida. Ele quer forçar o Fed a cortar os juros, porque isso também reduziria em aproximadamente $1 trilhão a dívida, porque eles precisam ficar refinanciando a dívida ao longo do tempo, né, com a taxa de juros dos Estados Unidos. Quando essa taxa está mais alta, a dívida fica mais cara. Quando a taxa está mais baixa, a dívida fica mais barata. E por isso que o Trump quer forçar o Fed a cortar os juros mais rápido do que o esperado, né, e o combinado aí com Jerome Powell. Lembrando que o Federal Reserve, ele é uma entidade separada e toma decisões separadas daquilo que o Trump está querendo, né? E por isso que o Trump está usando as suas ferramentas, como por exemplo essas tarifas, para forçar o Fed a cortar juros. Então, além dessa redução dos juros, um dos objetivos do governo Trump também é desvalorizar o dólar sem que ele perca a hegemonia global. E é algo um pouco arriscado para a economia, mas que pode sim dar certo a médio prazo. Inclusive, olhando aqui para o gráfico do próprio dólar, o DXY, o índice, né, do dólar, nós podemos ver que ele já vem se desvalorizando e já caiu 6,3% desde o topo lá, que estava em 110, agora já está em 103 e ele segue em tendência plena de baixa. Então, de certa forma, ele sim está conseguindo cumprir esse objetivo, mas é algo mais a médio prazo, né? Para que o dólar desvalorize, isso reduza a sua dívida e também aumente a exportação. Porque um dos grandes problemas do dólar caro é que isso afeta principalmente o setor industrial dos Estados Unidos. Então, sim, ele está fazendo essa jogada ousada, que no curto prazo parece meio loucura, né? E que gera bastante ruído no mercado, mas a médio prazo sim pode dar certo. Mas lembre-se que tem riscos nesse cenário. E é daí que veio o Acordo de Mar-a-Lago, que busca corrigir o desequilíbrio global e restaurar a industrialização dos Estados Unidos, principalmente com essa questão da exportação, mas tudo isso depende de uma colaboração internacional e por isso o Trump ele vai enfrentar vários desafios nesse cenário. Essa também é uma política que costuma ser mais inflacionária e pode afetar nesse corte de juros do Fed. Então, é aquilo que eu falei, tem coisas que ajudam o corte de juros, mas outras que prejudicam. O mais importante agora é ver qual é a expectativa do mercado sobre corte de juros futuros. Lembrando, né, que este ano nós tínhamos uma expectativa de 1 a 2 cortes, só que isso vem mudando ao longo desses últimos meses para 3 a 4 cortes. Então, se reparar bem, né, nesta reunião do dia 19 de março, que vai ser muito importante, semana que vem, não tem nenhuma expectativa de corte de juros, né? Existe um consenso do mercado de que será mantido do jeito que está os juros, só 7% acredita num corte, mas essa reunião vai ser muito importante para ver o que o Jerome Powell vai falar. Se ele vai falar assim, os cortes de juros estão muito próximos, aí a gente já pode ficar mais bullish com o mercado de novo. Já na reunião do dia 7/5,
ou seja, em maio. Metade acredita numa manutenção dos juros e uma grande parte já acredita num corte de juros aí de 0,25%. Aqui já seria um ótimo cenário para nós, mas eu acredito que os cortes estão mais focados para o meio do ano, na reunião do dia 18/6. Então essa daqui vai ser uma reunião bem importante, porque provavelmente teremos o primeiro corte de 2025, onde metade do mercado já precifica um corte de 0,25%, uma outra grande parte já precifica um corte de 0,5% e 20% acha que não vai ter corte nenhum. Ou seja, a minoria aqui acredita que não teremos cortes em junho. A maioria já acredita num corte, só não sabe se vai ser de 0,25 ou de 0,5. Depois temos mais um destaque aqui em julho, que também uma grande parte do mercado espera mais um corte de juros, né? Ou quem sabe seja o primeiro corte, né? Mas aqui já tem um pessoal mais agressivo acreditando em 0,5% de corte. Ou seja, aqui já estaríamos ali entre 375 a 400. Na reunião de setembro já tem uma boa parte, né, esperando um cenário entre esses dois aqui, ó. Ou um corte de 0,25 chegando aqui, ou um corte de 0,5 vindo para cá, né, de 3,5% a 3,7% de juros no ano. Então, vendo todo esse gráfico aqui, nós vemos, né, que quanto mais ao final do ano, maior a expectativa de cortes maiores, né, dos juros lá nos Estados Unidos. Ou seja, esse é um cenário que eu acredito ser muito bullish, principalmente para o Bitcoin. Ou seja, com esses cortes temos uma grande chance de ter uma grande alta do Bitcoin de abril para frente, principalmente maio, junho para o final do ano. O único cenário mais negativo seria se o corte de juros do Fed fosse movido por uma questão de recessão, para evitar uma recessão. Aí nós teríamos um cenário mais bearish, ou seja, o Bitcoin corrigiria mais. Se ele tiver que cortar os juros muito rápido e de forma mais severa, né, esse seria o pivô do Fed para tentar evitar uma recessão mais severa na economia. Então, se a gente tiver esse cenário 2, né, do pivô do Fed em um corte de juros mais agressivo, isso se refere a uma mudança na política monetária do Banco Central, onde agora ele está mais focado em manter o controle da inflação sem desacelerar muito a economia. E no cenário 2 ele estaria tentando resgatar a economia que já desacelerou muito e eles erraram na mão. Ainda que esteja aumentando a chance de uma recessão, eu acredito que neste primeira etapa do ano, né, até metade do ano ali, até setembro mais ou menos, está muito difícil ter uma recessão. Por conta de toda essa incerteza, nós estamos tendo coisas que raramente acontecem juntas. Porque se nós pegarmos aí o índice do Russell 2000, ele já apresenta uma correção de 14% do topo até o fundo aqui da sua correção e ainda ele não apresenta sinais de formação de fundo. Temos também o dólar desvalorizando bastante, coisa que é muito rara de acontecer, né? Geralmente quando o dólar desvaloriza, esses tipos de ativos de risco, né, eles se valorizam. Além disso, também já temos uma queda bem severa aqui nos títulos do Tesouro de 10 anos. É isso que o Trump quer, ele quer que esses juros dos títulos do Tesouro eles caiam bastante. Por isso que ele também, ao derrubar aí o S&P 500, mercado de risco, as pessoas passam a comprar mais títulos, esses títulos de 10 anos, o preço dos títulos sobe, mas a taxa dos títulos cai. E com taxas mais baixas, né, quando ele refinanciar a dívida, ele vai refinanciar ela muito mais barata do que se os juros estivessem aqui em cima desses títulos do Tesouro. Então, é difícil acontecer esse movimento, títulos de longo prazo caindo e ao mesmo tempo os ativos de risco caindo junto também. Agora, falando de forma específica do Bitcoin, nós temos por completo o fechamento daquele gap lá de trás dos índices futuros da CME, onde o gap estava ali nos 77.900 até mais ou menos 80.665. Na semana passada o Bitcoin ele chegou até uma parte do gap, ele fechou parcialmente o gap até 78.645. Mas agora, nesta última correção, onde ele chegou até os 76.700, ele fechou o gap por completo. Vocês sabem, né, que o gap é aquela diferença do preço de fechamento, principalmente da sexta dos mercados futuros, para o preço de abertura na segunda-feira dos índices futuros, né? Quando tem muita oscilação no final de semana do Bitcoin, existe essa abertura do gap e geralmente o preço tende a fechar esse gap no futuro. Não sabemos se o fechamento vai ser nos dias seguintes ou se vai levar aí 2 meses como levou para fechar este gap aqui. Uma outra coisa interessante é que neste final de semana, né, o Bitcoin ele abriu um gap de alta. Então existe um gap aqui na região dos 85 mil, entre 83 e 85 mil, que ele vai querer vir fechar aqui no futuro. Ou seja, se nós estamos comprando aqui nessa região, existe uma alta chance de estarmos comprando fundo ou muito próximo do fundo. E futuramente o Bitcoin ele tende a vir para cá para depois liquidar o pessoal que está nesta região aqui em cima, onde tem muita liquidez. Então, quando olhamos aqui a parede de liquidez, reparem do lado direito, né, o tamanho aqui do gráfico verde, né, comparado ao gráfico vermelho. Ou seja, tem muito mais dinheiro para o institucional e as corretoras ganharem liquidando para alta, ou seja, liquidar os apostadores de baixa,
do que liquidando quem está abrindo long e apostando na alta do Bitcoin aqui para o lado esquerdo. É claro que não é impossível ainda cairmos até essa região, ó, dos 77.630, mas a maior liquidez está até ali 97.718. Então o preço no futuro tende a liquidar esse pessoal aqui. Outra coisa que costuma impactar bastante o preço do Bitcoin é este gráfico aqui embaixo relacionado ao M2 global, ou seja, a liquidez que existe no mundo, né? Quanto mais alto está esse gráfico, mais liquidez tem nas mãos das pessoas, mais dinheiro tem circulando na economia para entrar em Bitcoin. Então podemos ver, né, que esse gráfico ele vem subindo ao longo do tempo, inclusive chegando aqui no seu topo histórico novamente, né? Ou seja, a liquidez está aumentando, só que o preço do Bitcoin ainda não respondeu a isso. Provavelmente essa liquidez deve entrar quando o cenário ele ficar menos instável, né? Vocês viram, né, aquelas divergências, né? Tesouros caindo, o rendimento dos títulos de 10 anos caindo, ao mesmo tempo bolsas corrigindo, Bitcoin corrigindo, coisa que é raro de acontecer, dólar também se desvalorizando. Geralmente quando o dólar se desvaloriza, o Bitcoin ele sobe e ativos de risco sobem, só que tudo está caindo basicamente nesse cenário. Então quando tiver mais certezas, provavelmente vamos ver um reflexo desse M2 no preço do Bitcoin. Por isso a alta pode ser muito explosiva quando o cenário melhorar um pouco. Existe uma teoria nesse ciclo de liquidez onde existe um delay para o Bitcoin responder a altas e baixas do M2. E o Bitcoin ele costuma levar em torno de 70 dias para responder esse movimento da liquidez global. Ou seja, repare aqui neste cenário de queda do M2, que veio de setembro de 2024 até mais ou menos janeiro deste ano, e o Bitcoin ele só veio corrigir agora, né, com essa queda da liquidez global. Então o movimento iniciou mais ou menos ali no início de outubro, desta maior correção do M2, e finalizou ali em 18 de janeiro. Enquanto isso, o Bitcoin ele só veio a corrigir aqui, ó, do dia 20 de janeiro até agora, né? Ele vem corrigindo ainda até 11 de março, né, o dia de hoje. Só que desde o dia 19 de janeiro, o M2 ele voltou a subir. Então pode ser que nos próximos 30 ou 60 dias nós já tenhamos uma resposta de alta do Bitcoin referente a essa alta do M2. E bom, com essas últimas correções do Bitcoin, né, que nós tivemos, né, corrigindo no total aí 30% até os 76 mil, e não dá para saber ainda se ele vai marcar fundo ou não, mas a barra de hoje está bonita, né? Está engolindo a barra do dia anterior no gráfico diário. Nós precisamos esperar o fechamento da semana para ver se ele vai fechar uma barra doji para depois ele voltar a entregar altas, né? Mas enquanto o Bitcoin ele entrega essas grandes correções, né, como foi nessa última semana, né, uma correção enorme, eu venho comprando. E todas as compras eu venho fazendo utilizando a Crypto.com, que é a corretora que eu utilizo já há vários anos. Ela entra dentro daquela regra de imposto das nacionais, né, das corretoras nacionais, onde você tem isenção de até 35 mil reais. Nos rankings aí de segurança, ela é considerada uma das mais seguras que temos no mercado. Está sempre dentro do top 5 ali das corretoras mais seguras que existem hoje. Se você quiser utilizar essa corretora e também ganhar um bônus aí que eles disponibilizam, você pode clicar no link aqui abaixo ou escanear o QR Code na tela e ganhar até $60 aí nos seus primeiros depósitos. A economia global hoje está mudando e rapidamente. O Bitcoin ele está diretamente ligado a essas transformações. Agora, no curto prazo, eu acredito que nós tenhamos uma das maiores oportunidades de comprar o Bitcoin barato para aproveitar essa última alta de 2025 e quem sabe mais para o final do ano ou no ano que vem venha esse cenário de recessão. Mas para agora eu acho mais difícil termos uma recessão econômica. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Com tudo que foi apresentado aqui, você realmente acredita em um cenário de recessão? Inclusive o próprio Trump falou que pode ser bom, um cenário bom, porque isso vai forçar o corte de juros do Fed. Ou você acha que não teremos nenhuma recessão e tudo isso é ruído de mercado e realmente essa é uma das maiores oportunidades? Lembrando que num cenário de recessão, a curto prazo, o Bitcoin e as altcoins e ativos de risco cairiam bastante. Só que depois em uma segunda onda da recessão, né, provavelmente os países seriam obrigados a cortar juros e também a imprimir bastante dinheiro. E vocês sabem que nesse cenário nós temos grandes altas no mercado cripto. Mas eu sou o Eric, lembra, se você ficou aqui até o final, se inscreva aqui neste canal para você continuar atualizado sobre cripto com base em dados e também se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like que não custa nada para você, né? Mas me ajuda bastante. Então eu te espero neste próximo vídeo que está aparecendo aqui e um grande abraço.